Deus governa, é o que a gente tem estudado aqui ao longo do ano. E no mês de julho, a respeito da palavra de Deus. E esse texto aqui, ele nos introduz, nos apresenta a vida de 3 homens. É claro que envolve outras pessoas, mas tem 3 personagens principais nessa narrativa que a gente vai ler agora. Por isso que quando a gente for ler, é um texto grande, é meio confuso, tem umas palavras difíceis, tem umas histórias meio loucas, assim, meio estranhas. Mas quando a gente estiver lendo, preste atenção nesses 3 homens principais que o texto vai narrar para a gente. Diz assim, em 1 Reis, se você não abriu, vê alguém aí que está sem o texto, está com alguma dificuldade, ajuda. É no Antigo Testamento, o primeiro livro de Reis, capítulo 13, ele diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão junto ao seu altar, para queimar incenso. Então, tem 2 homens aí, certo? Quem são eles? O primeiro... Alô? Está aí comigo? O primeiro é o quê? Como é o nome? Ninguém sabe o nome dele. Ele é o quê? As câmeras não ouviram. Um homem de Deus. E o segundo? Jeroboão. Presta atenção, já introduziu 2 para a gente, o texto. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor. E a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua fortuna, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Por que não? Porque Deus tinha dito: Assim me ordenou o Senhor, por intermédio de quê? Da sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel quem? Um profeta velhinho. Terceiro homem. Primeiro é o homem de Deus. O segundo é Jeroboão, o rei de Israel. Terceiro é um profeta velhinho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde o homem de Deus fora, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe um jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um cavalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali
não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o quê? Mentiu. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, ao homem de Deus, ao profeta velhinho que eu tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste o quê? Rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem o fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o quê? Matou. Seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver, batendo papo ali, vendo o cadáver no meio. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus. E o homem de Deus foi o quê? Rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, estava morto, e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. E isso se tornou em grande pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós já cantamos as tuas grandezas, oramos, nos entregando a ti, confessando nossos pecados, crendo que o Senhor pode restaurar a nossa terra. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua presença, a tua palavra, nesse momento, sejam evidentes ao nosso coração. Nos abençoa, Pai. Obrigado por esse privilégio da gente poder fazer as coisas simples que o Senhor deixou para a gente. Se juntar para cultuar o Senhor em família, em comunidade, ler a tua palavra, estudá-la, cantar louvores a ti, fazer orações, desfrutar dos sacramentos, como o batismo que vivemos aqui hoje, a ceia que vamos ter mais tarde. Obrigado porque o Senhor se revela nessas coisas bem simples que a gente vive na nossa vida cristã, normal, dominical, Pai. E eu te peço que o Senhor nos abençoe a todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto grande, difícil até de pregar, porque ele tem muito detalhe e normalmente
por causa da nossa cultura, a gente fica muito preso nos detalhes do texto e tem uma tendência até de alegorizar, né? Pegar o detalhe do texto e criar uma teologia em cima daquilo, uma história em cima do detalhe, né? Ou de criar figuras, né? Como de repente uma figura para o leão e uma figura para o jumento que estavam ali junto do cadáver. O tema, né, do sermão podia ser, se fosse do C.S. Lewis, o leão, né, o leão, o jumento e o cadáver, uma coisa assim, ou o leão, o jumento e o profeta, porque parece que a coisa fica assim, catastrófica, né? Na cidade, nos jornais da cidade é o que está lá estampado logo na capa, né? Tem um profeta morto e do lado dele um leão sentado e um jumento, né? E o jumento está intocado e o cadáver está intocável, mas está morto. Essa notícia corre. Mas o texto não está falando para a gente ter como evidência essas coisas ou criar histórias e situações, né? E tentar desvendar os mistérios que de repente a Bíblia fala para a gente. Pelo contrário, a Bíblia é um livro muito simples. E talvez por isso a gente se espanta tanto. Porque é na simplicidade do Evangelho que Deus se revela para a gente. E na simplicidade desse texto encontramos uma narrativa a respeito de 3 homens. Jeroboão é o primeiro que eu gostaria de tratar e falar, o homem de Deus e o profeta velho que vivia nessa cidade lá em Israel. O contexto é o seguinte, se você está antenado aqui comigo e não no jogo da Espanha e da Rússia. O contexto é o seguinte, em Israel houve um grande problema. Israel foi dividido. Lembra que Davi foi o grande rei lá de Israel, depois veio Salomão como o grande rei de Israel, mas quando Salomão morreu, logo aqui você virar a página da sua Bíblia, né, ou voltar um pouquinho no seu celular, você vai ver que o filho de Salomão não conseguiu dar continuidade ao ministério de seu pai, unificando, né, com as nações, ou com a nação de Israel, as tribos, né, de Israel unificadas. E houve ali uma turbulência, uma conspiração, um negócio feio, triste. E nessa divisão do reino, Judá, juntamente com uma pequena parcela, né, de Israel, a tribo de Benjamim, ficaram ali com Roboão, com o filho de Salomão. E as outras tribos, que ficaram sendo conhecidas como tribos de Israel, porque eram as tribos do norte, a parte norte de Israel, seguiram a esse rei chamado Jeroboão. Só que Jeroboão é curioso, porque durante o período lá do reinado de Salomão, ele se tornou um opositor de Salomão, e Deus falou com ele, através de um profeta, de que ele receberia o reino nas mãos. E se Jeroboão fosse fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, Deus faria de Jeroboão e da família de Jeroboão um grande reinado em Israel, como tinha feito com Davi, mas preservaria o reinado de Davi por amor a Davi, e nós sabemos que é também por amor a Cristo, e quem Davi reflete tão bem aqui no Antigo Testamento. Só que o que acontece é o seguinte, Jeroboão, ele fica um período no Egito até Salomão morrer, e quando Roboão assume, o filho de Salomão, né, o reinado, a herança do reinado de Israel, ele sofre uma grande conspiração, porque ele decide continuar com a mão forte e pesada sobre o povo, e Jeroboão aparece com aquela proposta política, aquela propaganda política de que no meu governo as coisas vão melhorar, vão ser mais leves, vão ser mais light, e a turma segue Jeroboão e o reino foi totalmente dividido. Só que o que acontece é o seguinte, quando Jeroboão se torna rei de Israel, ele faz o seguinte, para que vocês não fiquem indo a Jerusalém adorar a Deus, eu vou construir aqui 2 altares. E nesses altares eu vou colocar em cada um bezerro de ouro, numa saída e na outra. Desde o norte ao sul de Israel,
eu vou colocar um bezerro de ouro para que vocês não precisem ir até Jerusalém para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. A história do bezerro de ouro nós já conhecemos, é antiga, é lá do deserto, quando Moisés recebeu a lei do Senhor e o povo na espera fez um bezerro de ouro, se prostrou diante do bezerro de ouro, festejou ao redor do bezerro de ouro e se perdeu ali, até que Deus vem com sua mão forte e julga o seu povo, mas também os salva. Só que a figura do bezerro de ouro, ela se perpetua na Bíblia toda. E a figura é o seguinte, é de gente que está dentro do povo de Deus, ou que nasceu no meio do povo de Deus, mas que vive com a cerviz dura, uma dura cerviz. Como esses tipos de animais aqui, que são fortes, que têm a cerviz dura e que dificilmente é quebrantado. O próprio Salomão, pouquinho antes de Jeroboão, já tinha dito que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de uma forma tão forte que ele nunca vai ser curado. Ele vai ficar com aquela marca ali para sempre, porque resolveu ser arrogante, orgulhoso, não ouvir a voz do Senhor, não ouvir os bons conselhos que Deus dá para a gente através do seu povo, da igreja, da nossa família. Vai ser quebrantado de uma maneira tão forte que aquela coisa vai ficar marcada na vida da gente para sempre. É o que vai acontecer com Jeroboão, e aqui nós chegamos no texto. Jeroboão decide viver o caminho da sua própria, viver a vida da sua própria maneira, com seu coração obstinado e perdido. E Jeroboão é esse tipo de gente que ouve a voz de Deus, mas não consegue se quebrantar diante de Deus. Ouve a palavra dita por um profeta que a Bíblia chama de homem de Deus e não consegue ouvir, não consegue abrir o coração, não consegue se submeter, não consegue ser quebrantado na presença de Deus, mas está obstinado no seu próprio projeto de vida. E o projeto de vida de Jeroboão é o projeto que é o nosso também. É o projeto do poder, da riqueza, de viver uma vida bem-sucedida, de ser um bom trabalhador e fazer o seu nome entrar para a história dos filhos de Israel como um grande rei. O problema é que Jeroboão entra para a história dos filhos de Israel como um rei que fez o que era mal perante o Senhor. A referência que você vai ler na Bíblia, em 1ª e 2ª Reis, o tempo inteiro é isso. Conforme os pecados de Jeroboão, conforme os caminhos de Jeroboão, que fora um homem obstinado, que não foi quebrantado, que não se submeteu à voz do Senhor, mas resolveu viver no seu próprio caminho. A coisa era tão maluca que, quando o profeta diz a ele que aqueles altares seriam quebrados durante o reinado de um rei de Judá lá na frente, chamado Josias, ele quer matar o profeta. O cara está tão alucinado com o seu próprio projeto de vida que ninguém pode se colocar na sua frente. Nem um líder na comunidade de fé, um pastor, nem pai, nem mãe, nem marido, nem nada. Nem um patrão, nada pode se colocar na sua frente porque ele está obstinado a viver o seu próprio projeto de vida. E quando vem o homem de Deus e diz assim, olha só, vai dar tudo errado. Deus vai secar esse negócio. Você não vai viver nada disso que você está planejando. Esse caminho mau vai dar tudo errado. Se converta, busque a Deus, ouça a voz de Deus. Lembra do que Deus falou no passado para você. E o cara diz assim, vai morrer agora, está preso. Só quando ele estende a mão para o profeta, a mão dele seca. E naquele momento ali, ele pede ao profeta para clamar ao Deus do profeta, revelando que o seu coração não conhecia Deus de verdade, e o profeta clama, o homem de Deus clama, e aí o rei é curado. Tem gente que é assim, é curado por Deus, vive dentro do arraial de Deus, ouve as mesmas coisas que Deus está falando para todo mundo, mas não consegue conhecer o Deus verdadeiro. Jeroboão.
O seu projeto de vida é o seu próprio coração. O seu projeto de vida é o seu ego. São as suas vontades. É o seu querer. São as suas ambições. É o seu próprio reino. É a sua própria história. É o seu próprio nome aqui na terra. É Jeroboão. E ele diz assim, clama ao teu Deus para que eu seja curado. E ele é curado mesmo pelo Senhor. Mas continua com o coração obstinado. O homem de Deus, veja como a coisa é, nós não sabemos o nome dele. Talvez seja o Semaías, que é um que aparece aqui no capítulo 12. Talvez. Ele não sabe o nome dele. O homem de Deus é diferente. Deus falou para ele assim, vai lá no rei Jeroboão, sai do reino do sul de Judá e vai ao reino do norte. Veja que isso aqui já há um risco, porque havia uma tensão de guerra naquele momento, naquela história de Israel. Vai lá no reino do norte e fala contra o rei, contra Jeroboão. Esse cara está arriscando a própria vida por causa de Deus, por causa do que Deus falou. E ele vai, chega lá no rei, diz o seguinte, tenho notícias para você, não são as melhores. E ele dá as notícias que a gente já leu aqui, já conversou. O que acontece é que Deus tinha dito ao homem de Deus assim, você vai e volta, não come, não bebe, não senta na mesa, não participa da vida deles, nada, vai lá e volta. O homem de Deus recebeu essa intenção. Você diz, como assim? O cara estava com fome, estava com sede. Geralmente são as perguntas que a gente começa a fazer. O que é que tem de mais? Ou as afirmações, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver esse negócio. O cara não pode comer, sentar junto, comer, tomar uma água, né? Participar ali de uma festa. Tem nada a ver. E é exatamente isso que Deus fala a ele, assim, vai e volta e não participa. Porque à medida que aquele profeta sentasse na mesa com o rei Jeroboão e com as famílias do reino do norte, é como se ele estivesse dizendo para eles assim, eu comungo disso aí que você está vivendo, eu comungo, eu acredito, eu participo, não tem nada de mais realmente, você pode viver a sua religiosidade aí e viver perdido no mundo. Você pode viver com uma lembrança de Deus no passado e viver do jeito que você quer, e a gente pode sentar na mesma mesa e comer junto. Na cultura judaica, sentar à mesa não é só comer, não é a cultura do fast food, você come com pressa, rápido para ir embora. Na cultura judaica, sentar na mesa é participar da vida um do outro. É por isso que Jesus estabelece o sacramento da ceia com esse elemento da intimidade, né? Sentamos à mesa com o Senhor Jesus e uns com os outros. O profeta ouve o rei, o cara era rico, comida boa, melhor comida que havia ali naquela região era no palácio do rei. Está tudo de graça, mas ele diz assim, quero não. Alguém chama você assim, vamos lá nos Petos, boa viagem. Está tudo pago, é de graça. Assim, não quero não. Como assim você não quer? Vamos lá para a festa lá em casa, que vai rolar isso. Não, quero não. Deus falou para mim que eu devo participar, viver aqui na missão de uma maneira tão focada que não perca tempo com nada dessas coisas. É mais ou menos o que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, dizendo que o soldado em serviço não se distrai com as coisas aqui desse mundo. Esse cara está focado. E ele diz ao rei o seguinte, veja que coisa audaciosa. Ó rei, ainda que o Senhor me desse metade da sua riqueza, e o cara era rico, não era pouco não, era muito. O reino de Israel era um reino rico, próspero. Ainda que o Senhor me desse metade dos seus bens, eu não sentaria à mesa do Senhor. Dá para entender aí o nível da conversa a que estamos chegando? Aí o rei diz assim, tá bom, se nem todo o dinheiro do mundo é capaz de pagar a sua desobediência a Deus, tudo bem. Parece que o homem de Deus está muito focado.
que acontece é que, às vezes, nós estamos muito focados nas coisas grandes, nas coisas eticamente, assim, comprometedoras, mas abrimos mão ou damos pequenos vacilos nas coisas sutis e mínimas da vida da gente. E é exatamente isso que acontece com o homem de Deus. Quando ele está voltando para casa, aparece o terceiro elemento. O terceiro elemento é um profeta. A descrição desse profeta não é que ele é um homem de Deus. A descrição é que ele é idoso, ele é velho. Quando a Bíblia representa para a gente um cara que ele é ancião, e de repente por causa disso experimentado e homem de Deus, a Bíblia fala para a gente. Mas a ideia que vai sendo construída na figura desse profeta, não é que ele era um homem de Deus, não é que ele era um ancião experiente e aí ele tinha muito a abençoar aquele profeta. A ideia que se passa aqui é que ele é um cara que era profeta, vidente no Reino do Norte, que talvez estivesse ali envolvido com os altares de Jeroboão, que estivesse ali no pacote que Jeroboão fez de sacerdotes e profetas para o Reino do Norte, para administrar o culto do bezerro de ouro, e conhecesse a história de Israel. Ele conhecia tudo, mas ele não é representado aqui como homem de Deus, apenas como homem velho, idoso. Sabe aquele cara ou aquela pessoa que já viveu todas as experiências religiosas possíveis na vida? Tem gente nova, de 18 anos, que já está assim, nova, viveu a infância e adolescência na igreja e já vive cansado, como se fosse um velho de 80, 90 anos, que não tem mais força e vigor na alma para poder se alegrar em Deus e nas coisas do reino de Deus e nas coisas da comunidade de fé. É esse profeta aqui. Não tem nada de pejorativo no sentido da idade dele, de ele ser idoso e velho. Nada, absolutamente nada. Mas o que está sendo construído na ideia desse terceiro elemento é que esse era um cara que conhecia tudo, vivia dentro, trabalhava nesses processos religiosos, mas não conhecia e não desfrutava e não era mais aquele homem de Deus na terra. Ele era o homem guiado pelas suas emoções, ele era o homem guiado pelos seus traumas, pelas mentiras e pelo engano. É tanto que ele vai ao profeta, o que é que ele faz? O profeta é o seguinte: homem de Deus, fiquei sabendo que o Senhor trouxe uma palavra aqui maravilhosa, vamos lá em casa, eu também sou homem de Deus, sou profeta, vamos lá comer, beber, participar da mesa, descansar. O que é que você queria depois de uma viagem, depois de enfrentar o rei Jeroboão, do desgaste físico, emocional, espiritual? O que é que você mais queria do que um bom banho, uma boa cama para dormir e uma boa comida? Fala a verdade. Depois daquele desgaste emocional, afetivo, espiritual, físico, o que é que você mais queria? Aquele homem vai lá, o profeta velho vai ao homem de Deus e engana o homem de Deus. Diz assim: Deus me falou que você podia ir lá para casa. O que acontece, irmãos, é que o homem de Deus, ele não caiu, presta atenção nisso, ele não caiu na coisa grande, imensa, na representação maior do rei, do significado daquela queda se ele ficasse com o rei Jeroboão. Mas ele caiu na coisa sutil, de um profeta amargurado, perdido, talvez aqui rancoroso, ressentido, sem expressão de Deus na alma, porque ele não é representado aqui como homem de Deus, apenas como um homem que tem experiência na vida
e talvez as experiências da vida não produziram nele vida de Deus e sabedoria de Deus, somente a velhice, o cansaço e o engano, que é a maneira que ele construiu, ou que ele desenvolveu para construir o seu trabalho, o seu ministério. E aí vai lá no homem de Deus. O homem de Deus não caiu na grande proposta. Qual era a grande proposta? 5 milhões, 10 milhões, quantos milhões fossem, metade do dinheiro do rei de Israel. Nem que o Senhor me oferecesse tudo de ouro e de riqueza, eu não vou desobedecer a Deus. Mas ele cai na coisa sutil. Sutil. Que entrou no coração de uma maneira sutil. Às vezes até dentro da igreja. Às vezes até dentro do arraial, porque foi assim. Na linguagem de um profeta que diz a ele assim: um anjo apareceu para mim e me falou que você pode ir lá para casa. Enquanto que Deus tinha dito já, e a palavra do Senhor é firme, ela não muda, tinha dito para ele o seguinte: vai e volta, e não comunga, e não participa da vida desse povo lá de Israel. O que acontece é que o homem de Deus caiu. Ele não deixou de ser homem de Deus porque caiu. Ele não perdeu salvação, nem está sendo revelado aqui, então é porque ele não era crente. Não tem nada disso no texto. O que o texto diz é que o homem de Deus caiu, porque não existe nenhum homem dentro da comunidade de fé, homem ou mulher, que não esteja sujeito. Paulo diz, né, aquele que está em pé, o quê? Cuide para que não caia. Não tem ninguém que esteja acima da lei, vacinado contra o pecado. Ele caiu. Mas ele caiu na coisa sutil. Ele vai. Quando termina a refeição, vem a sobremesa. Sobremesa é uma maravilha, não é não? Ela traz um doce na vida, você fica maravilhado. É uma delícia. É bom demais. Só que a sobremesa aqui foi amarga. Sobremesa é o seguinte, ó profeta. Seguinte. Tu vai morrer, cara. Amém? Que palavra abençoada, não é não? Deus, assim diz o Senhor. A gente comeu, está feliz aqui na mesa. Mas essa felicidade, ó, sabe aquela notícia que vem assim para tirar sua paz, sua alegria, a cabeça gela, você fica assim no chão. Você não esperava aquilo. É o momento da sobremesa. O momento que você espera ainda desfrutar todo aquele ambiente de prazer que você está vivendo, e vem a notícia. A notícia é o seguinte: tu vai morrer. Amém? Maravilha? Que palavra abençoada. Chega para ele dizendo assim: porque você foi rebelde à voz do Senhor, você vai morrer. Você desobedeceu a Deus. Você não confiou plenamente na palavra que Deus falou. Não dependeu plenamente da palavra que Deus falou. O que acontece é que o profeta velhinho diz assim: eu vou até aprontar um jumentinho legal para você voltar para casa. Vai ser legal, você vai estar confortável no jumento. E ele prepara lá o jumentinho, bota o profeta assim, foi mal, mas... E vai embora o cara. Quando o cara vai embora, o leão encontra com ele, mata ele, fica lá sentado, o leão, o cadáver do homem de Deus e o jumento. Poderia ser a história de Nárnia, mas é a história da Bíblia. Corre a notícia. O profeta velho diz assim: vou dar um bom sepultamento àquele homem. Vai lá, pega o cadáver, põe lá no sepulcro, faz o luto daquele homem de Deus e diz aos seus filhos assim: quando eu morrer, eu quero ser enterrado junto a esse homem de Deus. E o profeta velho honra o homem de Deus. O que a gente pode aprender com a história dessa? Porque, não sei você, mas eu não quero ser Jeroboão. Você quer?
Talvez Jeroboão esteja aqui entre nós, no nosso meio. Mas eu não quero ser esse cara que endurece a cerviz como um bezerro, de modo que vai ser quebrantado tão duramente que vai conviver com aquela dor para sempre. Não quero ser esse homem que ouve a voz de Deus e endurece o coração, como foi Jeroboão. Eu não quero ser o profeta velho, que teve boas experiências na igreja, na religião, mas somente isso. Não é homem de Deus, mulher de Deus, no nosso caso aqui entre nós, homens e mulheres de Deus, simplesmente é antigo na igreja, é antigo na religião, já desfrutou e já viveu de tudo, mas não consegue transformar as experiências em vitalidade e vigor espiritual. É um profeta velho, sisudo, carrancudo, e que a maneira que encontrou para encaixar a vida foi a mentira. Não aquelas mentiras grandiosas, mas essa mentirinha aqui e acolá, que chega até a usar o nome de Deus, dizendo assim, Deus me falou e assim vai acontecer, mas que na verdade está sendo guiado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio coração, e não pela voz de Deus, que é dita pela sua palavra. Você diz, eu quero ser um homem de Deus, eu também quero ser um homem de Deus. Mas até o homem de Deus caiu na sutileza do pecado e do engano. Porque quem está em pé, cuide para que não caia. O que acontece é que todos esses profetas do Antigo Testamento, eles apontam para nós um profeta maior que veio, o nome dele é Jesus. Jesus cumpriu a obediência em nosso lugar. E não somente cumpriu a obediência em nosso lugar, como também nos deu todo o poder e capacidade para vivermos a vida com Deus no nosso cotidiano de maneira firme e confiante e dependente de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, naquelas 3 situações ali de Mateus capítulo 4, Jesus responde àquelas tentações de que maneira? Com a palavra de Deus. Jesus estava com fome, porque já há 40 dias sem comer. O diabo diz a ele assim, tem um projeto fácil, simples para você. Transforma essas pedras em pães, mata a tua fome, resolve o teu problema. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O diabo disse, tá bom, seu projeto aqui é meio sofrido, né? Difícil. Você veio aqui, está vivendo uma situação no interiorzinho aqui da Judéia, uma situação de pobreza. Talvez o seu futuro vai ser feio, assim, você vai morrer, uma coisa estranha. Faz o seguinte, eu vou te dar todos os reinos dessa terra, todo o poder que você quiser, eu vou te dar. Como se Jesus não tivesse. Jesus, e ele diz, somente se você se curvar e me adorar. Jesus fala, nada disso. Somente ao Senhor eu vou adorar. Só ao Senhor. Depois ele diz assim, vamos viver uma aventura. Vamos sair da monotonia. Essa vida monótona de vir à igreja todo domingo, pequeno grupo, ler a Bíblia. Vamos sair um pouco da monotonia. Se joga no pináculo do templo, porque os anjos dos céus virão e vão pegar você. Como se Deus estivesse refém das nossas atitudes, que são de nossa própria responsabilidade. Porque esse texto também revela isso para a gente, que Deus falou, a soberania de Deus, a graça perpétua de Deus, o amor perpétuo de Deus, mas há também a nossa responsabilidade diante das decisões e situações da nossa vida. E ele diz assim, se joga lá de cima, que os anjos virão do céu e esse negócio vai bombar nas redes sociais. Vai invadir o mundo através do YouTube, todo mundo vai saber. Jesus responde, nada disso. Eu não vou tentar ao Senhor. Não vou tentar ao Senhor. Deus não é escravo dos meus desejos, sensações, desejos,
ambições, sonhos. Deus é muito maior do que tudo isso. O que acontece é que em Jesus nós podemos ter fé, esperança, nós podemos também ter dependência, ter alegria, para avaliar o nosso coração, não somente nas coisas grandes, porque as sutilezas da desobediência e do pecado também entram no coração de homens e mulheres de Deus. E o padrão é muito simples, não é nada legalista, não tem nada legalista aqui, é muito simples. Deus falou para Jeroboão, Deus falou para o homem de Deus, e possivelmente o profeta velho também tinha ouvido isso em algum momento da sua vida. A palavra é simples, faz o seguinte: ouve a palavra de Deus e obedece. Dá para entender ou não? Tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Ouve e obedece. Quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, está no Apocalipse. Ouça, porque faz parte da nossa experiência de fé, ouvir e ver. Mas também obedece, vive, confiando e dependendo de Deus. Porque, a meu ver, talvez as coisas mais difíceis da vida não sejam as grandiosas, mas justamente os enganos e as mentiras sutis que nós caímos e nos perdemos na nossa jornada. Mas Jesus cumpriu a palavra e colocou essa palavra em nosso coração para que a gente pudesse ouvir e viver, ouvir e transformá-la em vida. Tiago, que é o livro que estudamos agora no pequeno grupo, alguns grupos ainda estão finalizando, diz logo no capítulo 1, para não sermos ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes. Porque o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha lá na água, no espelho, sua imagem e logo esquece. Esquece de quem ele é, esquece a sua identidade, esquece que é homem e mulher de Deus, esquece rapidinho. Mas quem ouve e pratica, esse, como Jesus falou, vai ser uma casa edificada sobre a rocha e ela nada vai derrubá-la. Coisa simples, ele ouviu e obedeceu a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Puder fechar os olhos para a gente orar? Chamar o grupo de louvor aqui à frente. O rei Jeroboão, o homem de Deus, profeta velho, qual desses consegue enquadrar a sua vida, o seu coração? Não queria que a gente saísse daqui hoje enquadrado em nenhum deles. Talvez a gente chegou aqui enquadrado, mas não saia daqui enquadrado em nenhum desses. Mas saia daqui enquadrado em Jesus, autor e consumador da nossa fé, em quem podemos ter uma viva esperança, para viver na sua presença com alegria, vigor e fé. Ó Deus, graças te damos por Jesus. Como Paulo falou, desventurado homem que sou, que miséria é essa que habita dentro do meu corpo, na minha carne, na minha mente e coração. Mas graças a Deus por Jesus, na simplicidade da tua palavra, viveu entre nós, foi fiel ao Senhor. Nos ajuda não somente contra as coisas grandes do nosso século, os deuses imensos da nossa terra, mas nos ajuda
contra as sutilezas, aquelas coisas que entram de mansinho no nosso coração e vão criando raízes de amargura e nos levando a uma vida tão ruim, a morte. Ó Senhor, nos ajuda, nos abençoa, fortalece cada um de nós aqui, cada família, que a gente possa se encontrar com Jesus aos domingos, mas também diariamente na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, a quem amamos e oramos, nos entregamos. Amém.